para entrar no Abrigo da Pedra, em qualquer outro abrigo, tem que haver uma determinação judicial. O conselheiro tutelar, via de regra, é quem primeiro tem contato com essa criança, por alguma circunstância, né? E o conselheiro tutelar, ele tem um poder muito grande. Ele pode tirar uma criança de um pai e de uma mãe, ele tem poder para isso. Se ele observar que o direito daquela criança está sendo negado, ela está sendo prejudicada, ou a criança reclama, o conselheiro, ele tem o poder de chegar ali, tirar essa criança, vai comunicar, levar para o abrigo direto, inclusive, mas ele tem que comunicar ao juiz em 24 horas, tem que ter uma posição, uma decisão. Se eu mantiver dentro do Abrigo da Pedra uma criança sem uma determinação judicial, eu estou cometendo um crime de sequestro. Então, em primeiro lugar, determinação. Tem que ter a determinação judicial. Motivos. Bom, os mais variados. Uma criança pode entrar no abrigo porque ela foi maltratada, ela teve os direitos delas aviltados, alguém agrediu, né? Ela está cometendo algum delito na rua, e para mim o mais grave, e tem sido cada vez mais comum, o abuso. O abuso sexual de criança, inclusive bebês. É lamentável essa situação, porque... É inacreditável. Ainda mais nós que recebemos bebês. Eu tenho hoje 8 bebês com menos de 1 ano. Né? Além disso, aqueles que são chamados de entrega voluntária, que é o melhor. Como é que é isso? A entrega voluntária é o seguinte, uma mãe, ela não é obrigada a cuidar e criar o seu filho, pela legislação. Se ela sente que ela não tem condições, apesar de ter dado à luz, ela pode procurar o poder público e pedir ajuda. Olha, eu não tenho como cuidar dessa criança, vocês podem me ajudar? O poder público vai pegar essa criança e vai cuidar para ela. Vai mandar encaminhar para um abrigo e vai encaminhar para o processo de adoção. Eu sabia disso. Não é crime. Se a mãe entrega em compensação, você deve lembrar que era muito comum antigamente encontrar criança em caixa de sapato. E teve um bebezinho que foi encontrado por um gari. Passou na televisão agora, tem 2 dias. Isso está cada vez mais raro. Aí o gari pega e leva para tem que levar. Leva para a delegacia. Encaminha para o juizado. Exatamente. Para o abrigo. Tá? Aí, então, veja bem. Então, os casos que nós temos assim, maus tratos, isso tudo que eu te falei. Sim. Agora, a entrega voluntária é que seria o ideal. Por quê? Essa criança vai ficar pouco tempo dentro do abrigo, porque ela não tem oposição. Não tem oposição. Se ela foi entregue, então não tem processo de instituição de paternidade. Porque uma criança que chega nessas condições que eu falei de maus tratos, abuso, o Ministério Público tem que propor uma ação chamada ADP, Ação de Destituição de Paternidade. Para a criança que chega no abrigo, se ela não tiver nome, nós vamos providenciar um nome para ela. Dentro do Abrigo da Pedra, antigamente eu deixava cada um escolher, mas aí dava muita briga. No bom sentido, né? Mas, não quer fazer o melhor. Então, pronto, o diretor dá o nome. Esse nome não significa que vai ser o nome definitivo dessa criança. Pode mudar no futuro. Pode, mas ali chegou. Via de regra, se aquela criança está naquele processo ainda de ficar acolhida, o juiz vai mandar providenciar a certidão. Então ele vai perguntar, como é que ela está sendo chamada? A primeira criança que chegou no abrigo, na minha gestão, foi o menino, que ele nasceu dentro do Talavera Bruce, que é um presídio. Né? De alguma mãe lá. Vou proteger só o nomezinho dele. Tá, sim. Mas é uma criança que os pais estavam presos em Bangu, e essa mulher deu à luz. A mãe e o pai também? A mãe e o pai, os dois presos, né? Cada um na sua ala. Entendi. E ele nasceu, e a legislação permite que a criança seja amamentada. Se ela mamava no peito, a mãe durante 6 meses... Fica com a criança. Fica com a criança. Tá. Depois é tirado, quer dizer, eu não entendo muito bem né, qual é o efeito disso. Mas tudo bem. Então, com 2 meses que ele estava ali, amamentado no peito, a mãe cometeu um outro delito lá dentro. Eu não sei se ela cometeu uma indisciplina. E teve que ir para um compartimento. Exatamente. Então foi para vamos botar assim, um cantinho da reflexão. Então foi para lá. E ele não podia acompanhá-la. Né? Ele não podia ir. Amamentado.
Exatamente. Então, aquela criança foi levada para o abrigo. 16, foi a primeira criança depois da reabertura. E ele chorava muito. É fome, não comeu, só que não se alimentava de jeito nenhum. Mamadeira, nada, meu Deus. Aí chegou aquela coisa acostumada com a mãe, né? Acostumada com a mãe. Então, para ele conseguir mamar, instintivamente eu estava assim, massageando o bico da mamadeira, né? E, enfim, mas assim, porque... Sabia o que fazer. E de repente foi dar novamente para ele, e a psicóloga percebeu uma coisa interessante. Ele pegou. Mas na verdade ele estava associando aquela mamadeira ao peito da mãe. A temperatura, alguma coisa assim. Porque esquentou. Esquentou. Então ele foi amamentado e misericórdia. Depois eu quase que eu tive que pedir leite cesta básica, porque o moleque virou um bezerro. Virou um bezerro. Então aí a gente ficou fazendo essa avaliação. Caramba, que coisa interessante, né? A criança, a situação do menino, a saudade. Porque às vezes entra uma criança lá que ela foi agredida. Você pegar uma criança, por exemplo, que a mãe queimou a mão da criança com colher quente, porque ele pegou alguma coisa que não devia, esquentou a mão na palha, puniu de uma forma severa, agrediu, que ela ficou com marcas, com hematomas. Aí você pensa, ele deve estar com uma raiva dessa mãe, interessante. Depois que passa aquele período ali, a primeira coisa que ele quer ver é a mãe. Que coisa, né? É interessante. Por isso que a adoção, porque toda criança que entra no abrigo, elas só podem ter 2 destinos. Entrou num abrigo, essa criança vai ter só 2 destinos possíveis. Ou ela vai ser reintegrada, a reintegração é quando essa criança volta para a própria família. Entendi. Não necessariamente pai e mãe. Pode ser avó, tio, primo, alguém de laço sanguíneo, em alguns casos afetivo. Mas via de regra, sanguíneo. Essa criança não vai para a adoção. E esse pessoal não entra na fila. Eles não disputam, a família nunca disputa com quem vai adotar. Né? Então essa criança pode ser reintegrada, é feito todo um trabalho. A outra possibilidade é o que a gente chama de medida extrema. Que é a adoção? A adoção, ou substituição familiar. Ela vai para uma família substituta. Essa família, essa criança vai ter os mesmos direitos do filho legítimo. E essa família pode, inclusive, mudar o nome da criança. Entendi. E ela não precisa dar satisfação para a família anterior. Aquela família perdeu a guarda. O juiz entregou. Entregou, até porque ela... A adoção, como a dela, acabou. Dela acabou.